Aí nesse vídeo eu vou estar mostrando dois tipos de adubo. Essa primeira parte aqui eu vou estar mostrando o adubo químico e depois vou estar mostrando o adubo orgânico, que você pode produzir no seu sítio, na sua casa, sem gastar nada. Esse primeiro adubo aqui é o NPK, você pode encontrar ele em qualquer loja agrícola. E eu tenho aqui dois tipos. Esse primeiro avermelhado que está mais acima, que é o branco e vermelho, ele é o 20020. Que os NPKs eles são divididos em numerações, né? Que é a fórmula de quantidade de cada nutriente. Esse 20020 ele tem nitrogênio e potássio. Então, como ele não tem fósforo, eu vou misturar esse NPK com o 414-8, que é o que tem maior quantidade de fósforo. E o 414-8 é esse da sacola preta. Então eu vou misturar e eu coloco uma quantidade de 100 ml para cada planta, né? Para cada pé de andu. É o suficiente. O fósforo, galera, ele é essencial para o andu porque ele ajuda na produção de frutos e sementes, né? Então, como o andu é uma leguminosa, esse fósforo é essencial para ele. Desde a fase de crescimento do pé de andu, né? Da planta, é ideal você colocar essa adubação, porque isso vai ajudar também no enraizamento. O crescimento das raízes vai ser maior, o que vai permitir que a planta absorva melhor a água e os nutrientes do solo também. E vai ajudar também na resistência contra doenças, certo? Então tem vários benefícios desses nutrientes para a planta. E caso você pretenda plantar o feijão andu e ainda não sabe o local ideal, né? Saiba que essa planta cresce muito. Essas daqui da frente da casa, por exemplo, já está mais alta que eu. E elas chegam assim em média de 2 metros de altura, né? Quando ela está bem nutrida, essa planta se desenvolve muito. Então por isso você tem que dar também um espaçamento de uma planta a outra. De largura também ela fica entre 1 metro e 2 metros de largura. E agora essas leiras que eu cavei em volta foi um pouco rasa, né? Porque você não pode escavar muito fundo para não danificar as raízes. Mas eu dei um espaço de 20 centímetros do caule, porque tem que dar esse espaçamento para colocar adubo químico, para evitar com que esse adubo químico entre em contato com o caule e cause queimadura na planta, o que pode matar, né? Com qualquer planta que você for utilizar o NPK, você dá um espaçamento. Tem que ser no mínimo 10 centímetros, mas eu coloquei 20 centímetros de distância para ser uma medida mais segura, uma distância mais segura, né? E aí eu escavei essa leira rasa assim em volta, né, em forma circular, e aí depois eu vou colocar o NPK e mostrar para vocês como é a aplicação, como é da forma correta de você colocar também, né? Porque você não pode amontoar também o próprio adubo, certo? Uma outra vantagem também de fazer essas leiras para enterrar o NPK é que aqui no sítio, por exemplo, eu faço irrigação das plantas utilizando um balde. Então quando eu coloco a água ali para irrigar as plantas ao jogar, evita com que a água também leve, arraste esse NPK, que é o adubo, para fora da planta, né? Ou então cause o pior, que é arrastando o NPK para o caule da planta e causando queimadura. Pronto, aí aqui, esses são os que estão na frente da casa, né? Tem 4 pés aqui, eu já abri todos eles, as leiras ali, ó, com a enxada, né? Aí você tem que ter o cuidado só de não afundar muito. Acabei danificando algumas raízes, mas isso é normal. Isso não causa grande dano para chegar a matar a planta, não. Ela se recupera e ela tem várias raízes. Eu mesmo que já vi, depois de um que secou aqui, escavei, e ela espalha também bem longe. É por isso que você também não precisa colocar tão perto da planta, porque ela vai longe mesmo. Coisa de uns 50 centímetros assim do caule, quando a planta já está grande, ó, é o espaço que as raízes percorrem, né? Porque a planta realmente é grande e as raízes vão longe para buscar água e nutrientes. Aí você só não precisa escavar tanto, como eu falei, para não danificar muitas raízes. Mas isso aqui não você pode fazer tranquilo, certo? Para poder colocar o adubo. Assim você evita perder, como eu falei. Quando molhar, o animal chegar, ciscar, levar. Também não ter os intempéries ali para acabar não você perdendo parte dele, né? Ele ficar exposto ali, acaba que a planta não absorve. Quando você deixa na terra, a decomposição é mais rápida, porque o potássio, por exemplo, ele é um dos nutrientes que mais demora em entrar em ação no solo. O potássio, o potássio e o fósforo também. Só o nitrogênio que é mais rápido para dissolver. Mas os outros vai ao longo do tempo, leva meses ali até ele
se decompor completamente. Então por isso que você enterrar, além de você proteger para a parte não evaporar e também não encostar na planta, você também facilita com que ele entre mais rápido em ação no solo e a planta aproveite mais rápido, certo? Então aqui a questão da medida, eu vou colocar o que? 4, como aqui já é uma planta adulta, né? Vou colocar 4 colheres de sopa em cada planta do NPK. Esse aqui já é a medida dele, né? Tem um copinho. Aí você tem que deixar espalhado, você não pode colocar muito junto assim, bolos amontoados, porque senão facilita de queimar as raízes. E outra coisa, o espaço mínimo que você tem que dar do caule da planta é 10 centímetros. Aqui, ó, você vê meu palmo tem 22 centímetros. E esse foi o espaço médio, tá vendo? 20 centímetros que eu dei do caule da planta. É uma medida mais segura. Outra curiosidade, se você pretende plantar andu, seja na sua fazenda, na sua casa, seja um quintal que você tenha ou sítio, você tem que saber que, caso você ainda não saiba, né? Que você tem que molhar todo dia, pessoal. O mínimo que você tem que utilizar é 20 litros de água. Que é equivalente ao que? É um balde, que é aquele balde que a gente usa para casa, para lavar roupa, coisa. Eu mesmo sempre usava um balde em cada planta, mas agora que estou tendo mais água disponível, eu estou usando 2 baldes para cada planta, a cada 2 dias, né? Que eu estou molhando. Não estou molhando todo dia porque nem sempre eu posso fazer irrigação, mas quando eu posso, que é período muito seco também, né? Porque esse dia também tá o tempo chuvoso, tá chegando o período da chuva, né? Tá no final de janeiro, a chuva, o período mais chuvoso desse ano, segundo a previsão, vai ser em fevereiro. Aí eu tô molhando a cada 2 dias. A terra ainda tá úmida, pra você ver, tá tudo verdinho aqui, ó. Choveu há pouco tempo. Plantei feijão de corda também em alguns lugares, pegaram muito aqui, milho. Mas é isso, no mínimo 20 litros de água por planta, né? Um balde por planta, você molhar por dia. Aí ele vai produzir. Então tem que estar bem adubado o andu e você irrigando constantemente, que é isso que vai fazer ele produzir, certo? Se você não molhar direto, ele não vai produzir, só vai produzir quando chover. Então você tem que saber isso. Aí se você molhar direto, você deixar sempre adubado, produz o ano todo o andu. É você colhendo, depois ela renova, leva um tempo ali, coisa de 1 mês depois, carrega novamente, enche de flor, como tá esses aqui, assim a florzinha dele. Aqui é o indício que ele vai começar a produzir vagem, tá vendo? Dessa forma aqui é a florzinha dele. Aí ele vai e produz novamente, fica bem cheio. Aí aqui tá cheio de florzinha de novo. Aí depois disso, ou seja, além da adubação que eu faço, eu coloco aqui, ó, esse capim, tá vendo? Quando chove fica tudo cheio assim, ó, verde. Mas eu não tiro todo porque eu aproveito para usar nas plantas. Então a parte que eu limpo, eu limpei a parte dela que tá perto da planta para não ficar disputando, né? No caso o adubo, o capim não ficar absorvendo o nutriente que é para o andu. Você sempre limpa perto dele. Aí você faz aqui, ó, tá vendo tudo seco aqui, ó? Que foi o que eu tirei só para poder adubar. Mas eu coloco na leira por cima, enterrei ali o adubo, coloco a matéria orgânica e deixa se decompor. Aí isso vai dar qualidade no solo. O solo começa a ficar assim, ó, escuro, que tem bastante disponibilidade de matéria orgânica. Isso aqui se torna alimento dos micro-organismos da terra, minhoca, os vermes decompositores, fungos decompositores também, que são, no caso, fungos benéficos, né? Não é todo fungo que danifica a planta. Eles que decompõem a matéria orgânica e disponibilizam os nutrientes que a planta utiliza para se nutrir. Então por isso que você tem que deixar bastante matéria orgânica no solo. Capim é um dos melhores, né? Quando você limpa, você já até mato, que você limpa ali, você coloca sempre na leira ali por cima para ir apodrecendo, certo? E agora o segundo adubo que eu falei que ia mostrar, que é o adubo orgânico, é esse aqui, que é chamado de fertirrigação. Ele é um adubo líquido orgânico que você pode produzir no seu sítio ou na sua casa gratuitamente, sem gastar nada. Ele eu fiz utilizando o esterco de galinha e folhas também, né? Folhas de árvore para poder se decompor e acrescentar matéria orgânica ao solo. O esterco de galinha, pessoal, quando ele tá fresco ali, que acaba de sair do animal, ou mesmo que você deixar ele secar por um tempo, ele tá repleto de bactérias e germes. E aí você não pode pegar ele daquela forma e colocar diretamente nas plantas. Você precisa primeiro curtir esse esterco, que é para poder eliminar as bactérias e os germes, para evitar que esse esterco transmita doenças para a planta e muitas vezes fazendo ela secar e morrer. Então por isso que você tem que curtir ele primeiro. Tem um vídeo no canal que eu já ensinei a como fazer esse adubo aí de fertirrigação. Eu não vou explicar isso novamente,
Mas clicando em mais aí abaixo, no nome mais, vai aparecer a descrição, que é o texto desse vídeo. E aí eu vou deixar o link desse outro vídeo de como fazer a fertirrigação, que é o adubo líquido, certo? Então eu utilizo ele, como tem essa lata aqui, o balde, né, que é de 20 litros, então eu vou dividir a metade para cada planta. Eu vou colocar 10 litros em cada planta. É uma quantidade maior do que eu utilizo para outras hortaliças, porque o andu é uma planta grande e produz muito. Como eu disse para vocês, né, ele chegou a produzir até 1 quilo de andu em cada planta. Então esse aqui eu posso adubar à vontade, porque eu vou ter um bom retorno. E uma curiosidade sobre o adubo orgânico produzido a partir do esterco da galinha é que esse adubo ele tem uma maior quantidade de nutrientes em relação aos adubos orgânicos produzidos com esterco de animais maiores, como o gado ou as ovelhas. Então, justamente por esse adubo ele ser mais rico em nutrientes, você pode utilizar ele em menor quantidade. Então, vai te render mais qualidade e em menor volume. Então, se você criar a galinha aí no seu sítio, saiba que isso tem uma riqueza muito grande para as suas hortaliças. E lembrando que é somente depois de você curtir para transformar em adubo. Você não pode utilizar o esterco fresco diretamente na planta, porque tem um grande risco de você transmitir doenças para as plantas, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido várias coisas. Se inscreve no canal se você for novo e deixa seu like no vídeo também para estar ajudando. Olha a descrição do vídeo que vai ter o link de outros também que eu já postei no canal, além de algumas informações. Valeu e até o próximo vídeo.